Bem-vindos ao nosso novo podcast. Hoje é dia 10 de abril de 2026 e vai ser um dia muito especial para todos nós. É uma ideia que a gente tem formalizado já há um bom tempo, idealizado, e hoje ela está se concretizando. Então eu, Luiz Eduardo Miguel, também conhecido como Tuco, junto com a minha sócia, esposa e guerreira da vida, Bianca, estamos começando um novo projeto de vida que se chama Essa é a Vida que Eu Quero. É um podcast feito dentro da nossa casa que vão trazer pessoas especiais, pessoas que têm um convívio com a gente, pessoas que de alguma forma fizeram e fazem parte da nossa vida, para que a gente possa discutir sobre a vida, estilo de vida, relacionamentos, empreendedorismo, negócios, família, enfim, e principalmente mudanças do estilo de vida, né? Transformações. E nada melhor do que falar em transformações do que os nossos primeiros convidados dessa noite, né, Bianca? Isso, eu vou apresentar eles para vocês, para nós. É uma grande felicidade, principalmente nesse primeiro episódio, trazer pessoas tão importantes e especiais para nós. Obrigada aos dois. Então, primeiro eu vou apresentar o Rodrigo. Rodrigo Casemiro é empresário, fundador do Grupo RC, tem mais de 20 anos de experiência no mercado de saúde. Ele está à frente da FH 360, desenvolveu um modelo próprio de atuação. Hoje ele ajuda outros empresários através de consultorias e camps também. E agora ele está à frente da Nexus 360. É uma plataforma de tecnologia criada para organizar e impulsionar negócios de saúde. Obrigada, Rô. Prazerzaço estar aqui com todo mundo, com vocês. Vocês são as pessoas maravilhosas da minha vida. A gente vai falar muito hoje, mas são responsáveis por eu estar vivendo hoje o que eu vivo. Talvez sem vocês eu nem aqui estaria hoje. Então, uma gratidão estar aqui. Você sabe o amor que eu sinto por vocês dois, pela família de vocês. Então vai ser muito legal bater um papo com vocês, com esse meu amigo maravilhoso aqui também. Bacana. Bom, o nosso outro convidado é nosso advogado. Amigo, advogado, Amigo, uma personalidade incrível, uma pessoa que a gente confia aí também muito, doutor Ricardo Luiz Salvador. Ele é advogado há 25 anos, tem mestrado em Direito pela PUC, além de pós-graduação em Direito Tributário e Direito Canônico. Ele atua em mais de 40 universidades brasileiras na área do direito educacional e do terceiro setor para entidades assistenciais. É autor de livro e artigos jurídicos e de opiniões, sendo sócio fundador da Salvador e Associados Advogados, com sede em São Paulo, tendo escritórios em Brasília e em Jundiaí. Bem-vindo, meu amigo. Obrigada, viu? É uma alegria e também uma honra muito grande estar aqui com um casal que, a gente aprendeu a admirar muito aí nos longos anos que já somos pacientes e depois passamos a trocar, negócios, né, acabei virando advogado da clínica deles, sabe do carinho que eu tenho por ambos, né, estamos numa longa caminhada já também até essa transformação. Hoje vamos falar disso, porque às vezes sobe, às vezes desce, às vezes sobe, né, a gente vai bastante falar sobre isso, que é o objetivo aqui do podcast, e desde já aproveitar para desejar muito sucesso a vocês nessa nova empreitada. Tá aqui com o Rodrigão, parceiro meu, quando eu estouro é ele que me conserta, ele sabe disso. Então, e acontece, né. Então, sucesso, poxa, de um baita honra e prazer estar aqui nesse primeiro podcast de vocês, então contem conosco para o que precisarem, não só na vida pessoal, mas também na vida profissional, viu. Parabéns ao casal. obrigado aí Obrigada. por vocês dois fazerem parte desse primeiro episódio. E lembrando que esse primeiro episódio é dentro da nossa casa e é um formato bem diferente, o bate-papo vai acontecer, mas depois a gente tem uma recepção, um jantar, e a gente está abrindo realmente as portas para essas pessoas queridas e então, depois no final a gente vai acabar mostrando um pouquinho aí do backstage aí para todos vocês. Bom, começando, a gente o Ricardo tocou no assunto aí da transformação, né. Eu atendo muita gente lá no consultório e, hoje em dia, boas questões relacionadas a estresse, o pessoal chega lá bem derrubado, por aí vai.
Eu, muitas vezes eu monto um gráfico, falo de os motivos das transformações na vida de cada um, né, e eu cito sempre uma palavra que é o evento. O que é o evento? É aquele momento em que a pessoa fala assim: "É hora de mudar". Acho que todo mundo já teve os seus eventos na vida. Eu queria saber de vocês, quais foram os eventos que fizeram vocês se transformarem, né. Lembrando que os 2 já tiveram momentos passados de tentativas, reganhos de peso e por aí vai, mas efetivamente, o que que motivou vocês a essa transformação? Vai lá? Vai lá. Vamos. Assim, ó, é até irônico falar, né, eu sou um cara que trabalha com saúde, eu vendo transformação, né. Apesar de ser fisioterapeuta e teoricamente isso a gente, o meu core de trabalho é tratar lesões, doenças, mas eu sempre me posicionei, meu grupo inteiro ele é posicionado em vender gestão de saúde a longo prazo. E é quase, vai na contramão do que eu apliquei em mim ao longo da vida. Eu entendia, e eu não sei por ser cego nisso ou, eh, muitas vezes o foco ele tá desviado de você arrumar desculpas da parte de negócio, de desenvolvimento, de tração de vida, e a gente acaba negligenciando algumas coisas, se doando a facilidades. E sempre foi assim, né, de 20 anos pra cá, né, eu realmente, eu abandonei, né, eu simplesmente eu joguei a culpa, entre aspas, na atração de vida, de montar negócios, e o mais, absurdo que pode parecer, eu sempre tive muita capacidade de transformação de pessoas. Eh, e era uma coisa que as pessoas sempre falavam pra mim, e eu tenho uma personalidade, eu julgo ter uma personalidade bem forte em relação a isso, de falar: "Poxa, você não consome o que você vende", né. E eu tinha uma resposta pronta, que era: "Que eu transformei de vidas ao longo da minha trajetória, você nunca vai ter oportunidade de fazer isso agora", né. Só que isso na verdade era uma desculpa, né, eu entendo com maturidade que era uma desculpa. E aí, um determinado ponto, da minha vida, nessas idas, perde 10 ganha 20 perde 20 e ganha 50, né, era assim. Aconteceu um fato, né, e a transformação ela não foi uma transformação, uma bomba que aconteceu, caiu hoje e a partir daí, mas foi uma série de acontecimentos num período curto de tempo. Então uma prima muito querida, que era uma irmã, né, 3 filhos, foi fazer uma bariátrica. E ela incentivando para fazer a bariátrica e me incentivando, então ela foi para o hospital no telefone comigo, ela operou no quarto falando comigo, mandando um vídeo: "Vem primo, vamos fazer, vamos fazer". Uma semana depois estava morta. Faleceu, deixou todo mundo lá. Ah, culpa de quem? Culpa da obesidade, culpa da doença silenciosa, culpa do não entendimento global do que envolve uma pessoa, do apontamento que é: "Eu vou" "Ah, você está comendo, você tem que parar de comer". Talvez o comer dela naquele momento era a única válvula de escape dentro de uma vida, com muitos traumas. E ela deixou 3 filhos, né, e isso impactou pra caramba. E a partir daquele momento eu falei: "Eu não vou fazer a bariátrica". E a reflexão que vem a partir daquele momento foi olhar em volta e falar assim: "Cara, eu não vejo idosos obesos". E aí você remete ao que você tem em casa. De falar: "Poxa, eu como guardião dos meus filhos, como guardião da Isabela, que é uma menina autista do coração, adotada, que tem 17 anos com a mentalidade de 9. Se eu não estiver aqui, se a Glau não estiver aqui, quem vai cuidar dela?". Então naquela loucura de produzir negócios, para deixar uma estrutura muito forte para ela, eu também entendi que num fato de eu deixar material não ia suprir a minha presença e eu ia morrer, ponto. Depois disso, eu levei um tombo gigantesco, que seria um tombo idiota, se não fosse a minha obesidade. Eu estava com 208 quilos naquela época. E como aquilo foi impactante, porque aquilo veio como uma avalanche. E aí eu falei: "Porra, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa". Primeira coisa que eu fazer foi pesar. Eu entrei na balança, aí a primeira pessoa que me pesou falou: "Meu, não pegou, né, a balança não pegou". Eu pensei comigo: "Não pegou não, ela pegou muito, ela pegou mais do que ela podia", né. E a partir dali eu entendi que eu precisava arrumar
ferramentas para poder E a gente já vai falar das ferramentas. é, para me ajudar, que daí eu vou falar, mas para mim foi esses 2 ou 3 eventos de a morte da minha prima, eu ver que ela deixou as crianças, o quanto impactou ela, as crianças, a É, falta dela, absurdo até hoje, eh, e e aí a reflexão que gera a partir daí, e como depois eu É consegui levar. sequencial, Foi, foi muito próximo foi ali, né. muito próximo. foi. Interessante. E Ricardo. você, meu amigo? É, a eu posso dizer que depois a gente vai de novo destrinchar um pouco mais isso, mas eu tive 2 grandes perdas de piso. A primeira em 20, começo da pandemia, ela foi basicamente o gatilho foi o meu divórcio. Eu me divorciei em junho de 2020, e aí saio de casa e toda a transformação que o fim de um casamento longo traz, e os traumas e tudo isso, e junto com esse pacote todo eu falei: "Olha, quer saber, eu vou cuidar um pouco de mim". Dentro de um contexto mais holístico ou amplo, falei: "Olha, vou cuidar de mim agora nessa área e na outra área também que guardava relação comigo mesmo e com a minha saúde". E, sobre ferramentas, naquele momento a pandemia ajudou, porque ela trancou todo mundo em casa, e eu sempre morei no hotel, no avião e no restaurante. Né, eu tenho escritório em Brasília há 15 anos, eu sempre morei meio lá e cá, e fora outras viagens que a profissão de advogado me obriga. Então a minha rotina era a desculpa dele. A minha rotina faz com que eu tenha que estar sempre com alguém, tenho que estar sempre voando, sempre em hotel e sempre tipo 20 dias do mês. Não é assim sempre, ai, não, 20 dias do mês fora de casa. Então sem base. Então a minha muleta era essa. Ah, tô sempre lá, tô sempre aqui. Mas, então a pandemia e o divórcio me fizeram esse primeiro gatilho. Depois, entre idas e vindas, como é, Rodrigão? Perde 10, ganha 20, perde 10, ganha outros 20. Em 24, eu ia fazer 49 anos. E aí eu tomei uma decisão. Fazer aniversário nunca me pesou, Mesmo. até os 49. Tem pessoas que falam: "Não, quando eu fiz 40 me pesou". Tem disso, né? Sim. Super comum. "Ah, quando eu fiz 50, eu alguma coisa aconteceu". Comigo não foi os 50. Os 50 eu fiz há um mês atrás, tá ótimo. Mas quando eu fiz 49 anos, na beira dos 49, eu tomei uma decisão. Falei: "Eu não vou fazer 50 como eu tô fazendo 49". Aí eu pus uma meta, falei: "Não, eu vou fazer 50, eu vou cinquentar muito melhor do que eu tô fazendo esses". E foi assim, e aí segui pra cumprir. Como pano de fundo disso tudo, a Manuela, que também é uma menina que tem sérias dificuldades e que eu cheguei a uma conclusão muito semelhante com a do Rodrigo. Posso deixá-la rica. Se eu não estiver aqui para defender, não vai É. funcionar. Ela precisa de alguém que a defenda, não que deixe ela bem financeiramente, porque o dinheiro acaba. Então eu falei: "Não, eu preciso estar aqui pela Manu, e É, não vai dar certo se eu for". E aí então a Manu foi o pano de fundo disso tudo foi a Manuela. legal. E é interessante que vocês trouxeram algumas questões, né, primeiro do abandono de vocês, né, o quanto que vocês deixaram de olhar para tudo isso e de repente puseram outras prioridades naquele momento, especialmente relacionadas ao trabalho, e a gente sabe o quanto vocês trabalham e não é pouco. No segundo momento, o medo por algum evento, por alguma situação que acontece, né, e de repente, um pilar para assim, esse vai ser o trampolim que vai me transformar, né, de repente você e dentre esses pilares, né, que cada um tem o seu, mas vocês trouxeram o assunto família, né. Quanto a família foi importante nessa decisão, assim? De quem que você teve apoio? Como é que vocês se linkaram aí? A família foi fundamental, né, eu acho que foi eu arrasto a família da e a responsabilidade que a gente tem lá dentro, não do apoio, para mim funcionou não esperar o apoio da família, apesar de ter muito lá dentro, mas o meu pensamento racional foi em cima da minha responsabilidade em arrastar a família, em arrastar
e estar próximo do Gustavo, né, de eu estar com o Gustavo, tanto moleque muito ativo, que joga bola, que tá perto, que tem que fazer. Então eu comecei, além do ajudar, de esperar ajuda, e eles ajudaram muito, a Glau, pelo amor de Deus, faz tudo, tudo. Uma organização absurda, um apoio, as verdades duras, que tem que ter as verdades duras, porque nessa hora não é aquele apoio, não funciona comigo: "Ai, vai dar certo, você é maravilhoso, vai dar tudo certo". Mas para mim funciona as verdades duras. Assim, você não vai estar aqui amanhã. Você é o exemplo. Se você não faz, a Isabela não acompanha. Se você não faz, o Gustavo. Ela começou a me apontar as coisas que eu faço e o Gustavo faz igual. As coisas que eu faço, a Isabela faz igual. De eu estar comendo, a Isabela olhando, eu comendo, esperando que eu repetisse. Absurdo. E que às vezes você faz no automático e nem E percebe. não percebo, mas aí é que tá. A verdade dura é a Glau passar, olha aí. Se você faz, a Isabela esperando. E então, para minha família, a família foi fundamental. Só que para mim não funciona o melindre. Para mim, vai lá, querido, você vai dar certo, você é maravilhoso. Olha a sua vida, você não funciona. Eu, por característica, talvez funcione com outros e ok, mas Bem, para mim foi uma forma que é mais direta, clara, forte, que funcionou, né. Mas o apoio é fundamental. E o apoio de quem está em volta. Porque olha o que acontece, eu convivo no meu dia, 70% dele com o meu time, com as pessoas com que eu trabalho. Então o criar a situação dentro da empresa foi fundamental. O meu time sabotava a minha agenda, o meu time não marcava de propósito, e eu não sabia, e eu ficava enlouquecido quando eu descobri. Mas eu entendi a importância deles, né, deles combinarem, eu soube disso depois. Eles tiraram a minha agenda às 5, 6 da tarde. "Ah, tem paciente?" "Não, hoje não tem". E aí o Felipe descia para cá e ou a Bruna: "Não, vamos subir", senão eu não subiria para fazer atividade, os caras desciam para me pegar. E fizeram um treino de 10 minutos. Não preciso dar nada, eu preciso dar gosto. Marcaram passo no meu relógio. Então foi, quando eu falo família, né, e aí a pessoa fala: "Poxa, o seu time não pode ser sua família". Eu falei: "Não é a família no aspecto do que falam aí de empresas que têm uma cultura muito, mas como cultura, de cada um tá. cuidar dos outros dentro da companhia nossa". Isso foi fundamental. Hoje criou-se uma nova cultura em função do que eles fizeram comigo lá dentro, tiveram coragem de fazer comigo lá dentro. Que legal, né. E aí, Ricardo, em relação fora a família, teve mais alguém que teve junto contigo aí nesse processo, tirando a parte daqui a pouco a gente fala aqui do tratamento em si? É, no meu caso, falando de maneira bastante, transparente, o que que acontece, né, até por conta de alguns ambientes e círculos que a gente acaba frequentando e faz parte, a gente acaba percebendo que isso foi um vetor relevante. Eh, Sendo bastante direto, assim, a Sirlene com quem eu hoje me relaciono, né, e espero permanecer relacionando daqui, se Deus quiser, para o resto da vida, olha só, ela é uma atleta, né, sempre pedalou speed, depois, enfim, ela tem uma vida de esportes muito muito grande. E então, a gente vai falar daqui a pouco disso, e o esporte fez uma parte é uma parte expressiva de todo o meu ganho de saúde, né, sem o esporte não dava, né. Então isso é um ponto. Ao contrário do Rodrigo, eu não encontrei no meu ambiente social apoio. Aliás, eu encontrei, Contrário, né. eh, uma porcaria, porque o ambiente de Brasília é a corte. Então é gente o tempo inteiro, ou tirando sarro porque você não está bebendo, ou dizendo que você virou da seita do Monjaro, sendo que hoje 75% de Brasília toma o remédio. Mas queria dizer o seguinte, eu tive bastante boicote no meu, assim, sendo bastante direto, eu fui bastante boicotado no meu tratamento. Eu, Ah, assim, eu tive nos meus ambientes sociais era boicote puro. Dentro de casa com a Sirlene, Manu não, minha mãe então, começou a rezar o rosário, não era só o terço é todo dia. E deixa eu te fazer uma pergunta, o Thales Gomes, né, acho que todo mundo conhece, um Sim, grande empresário aí, ele em vários G4. do G4, né. Em vários momentos da vida ele falou das mudanças do estilo de vida dele, e o quanto ele começou a se policiar justamente para
não frequentar reuniões de negócios em Ele fala sobre isso. Hora do almoço é hora do almoço, hora da janta é hora da janta, ele tem Só que uma opinião importante sobre isso. ele é o Thales Gomes. Como é que você conseguiu nesse processo? Provavelmente você não conseguia fazer isso, até porque provavelmente suas reuniões eram com pessoas muito grandes e talvez Não sou eu que mando na não é você agenda. que manda, exatamente, esse é o ponto. A agenda me arrasta. Como faz para tentar você não se boicotar nesse processo? Ah, o conceito de casa foi importante para mim. Por quê? Porque quando eu tomei a decisão de me policiar para perder peso pela segunda vez, eu tive que olhar para minha rotina. A primeira vez, eu tive uma pandemia mundial que trancou a gente em casa há 3 anos, ficou fácil perder peso, fácil aspas. Na segunda, eu tinha que perder peso com o avião voando. Não ia, graças a Deus, não ia ter outra pandemia para parar a minha rotina. Eu teria que emagrecer com a rotina e apesar da rotina. O que que eu fiz? Aluguei um apartamento em Brasília. Aluguei um apartamento em Brasília, alonguei a minha estada lá, então eu não ia num dia para voltar no outro, ia na segunda-feira para voltar na quinta. Com isso eu tinha outros horários para oferecer às pessoas, mais horários para fazer as reuniões dentro dos horários de trabalho, menos horários noturnos, praticamente nenhuma. Ou seja, coloquei todos os meus esportes lá, personal em Brasília, casa, geladeira, enfim, roupa. E com isso eu ganhei em Brasília o que eu tinha aqui, e isso foi absolutamente fundamental. A gente fala de prioridades, né, Bi? Quando a gente prioriza os nossos comportamentos, as coisas andam, né? Você conhece muito bem os 2, Um pouquinho. um pouquinho, né? Só pra gente ter uma noção, pra fazer uma pergunta, na me mais ou menos quanto você perdeu de balança? Mais ou menos. 56, Rodrigão? Tava com uns 207, tô com uns 5,3, acho que é. Ah, estamos falando aí de mais 50 de quilos cada um. 100 quilos aí, né? É, 100 quilos nos 2. Tá. Você que tá no dia a dia com tudo isso, é fácil perder 100 É muito quilos? difícil. Na verdade, esse primeiro empurrão que eles tiveram de motivação, muita gente tem esse ímpeto de: "Ah, eu preciso perder peso". Uhum. Mas a real transformação que vocês fizeram de: "Tá, eu vou fazer, meu time tá me colocando 10 minutos por dia para fazer", mas se você lá no fundo mesmo não estiver disposto, nada disso acontece. E Tá. não é o médico, não é o nutricionista, não é o fisioterapeuta, não é o personal, a gente pode culpar todo mundo no nosso insucesso, mas essa transformação a gente não consegue fazer por ninguém. É uma transformação que vocês precisam fazer com vocês Muitas mesmos. vezes nem só o Monjaro resolve, né? Até O porque Monjaro não resolve, é, É, não resolve. Eu verdade. tenho pacientes que não emagrecem. E estamos fazendo propaganda para o Monjaro de graça de aqui, Não, é hein? graça. verdade, temos Não que pode falar da falar. medicação. É, Mas E é exatamente. porque mediquinho. muita gente olha e fala assim: Para "Com não o falar do suco. remédio é fácil, com o remédio é Sim, fácil". da mesma forma que Não fala para é, muita gente que é super forte de academia, que fala: "Ah, tomando anabolizante é fácil". Pô, não é. mesmo com anabolizante não é Você fácil. vê o negócio Isso. que ele falou, eu lembro até hoje, né, assim, quando eu comecei nesse processo que eu não sei o que aconteceu, a gente vai até falar nisso, mas é uma chave que mudou em mim. Bizarro, uma chave que mudou. A gente foi pra praia, tipo, eh, 10 dias depois que o dia começado. Pô, mas você vai pra praia, a praia é convidativa para o camarão, é convidativa pra caipirinha, que eu adorava, né, é convidativo. Você vai, eu vou. Vou porque eu tô proposto a ser eu, com um mindset diferente, independentemente da onde eu estiver. Porque na minha cabeça era assim: eu tenho que mudar, eu não tenho que ter pressa. Na minha cabeça eu não tenho pressa de fazer isso, é um processo. E eu queria, eh, ter uma consciência que eu pudesse fazer de tudo, mas com equilíbrio. Pegando esse gancho para os 2, teve alguma coisa específica que vocês abdicaram da vida de vocês para essa mudança? Eu tive. Uma das coisas que eu tive que tomar de decisão, eh, que foi a decisão número um, foi parar de beber. Os médicos são vocês, mas assim,
Quem bebe não emagrece, desculpa. É a bebida por si mesma, ela por ela mesma, e é o que a bebida traz com ela. Em torno dela, né? É a comida, é o excesso, você não para, você vai num churrasco, come e depois bebe, aí come e você vai até explodir. Ou seja, a diminuição da bebida alcoólica, na minha opinião, quem falar que consegue emagrecer bebendo muito, não sabe o que está fazendo. Uhum. Posso estar enganado, mas a minha experiência mostra isso. Ó, Eric, esse corte é bom, hein, cara. Pode pôr aí, isso aí vai render muitos reels pra gente, muitos likes e por aí vai. Olha, se respeito a opinião, tem gente que talvez levante, não, eu emagreci bebendo Né. 5 garrafas de vinho por semana. Eu quero ver, É difícil. porque não acontece. Então, assim, quando ele falou de uma virada de chave, né? Eu, né, junto com a decisão de emagrecer, veio a decisão do esporte. Então, voltei para academia. Existe uma parte interessante nessa história que vale a pena dizer aqui, gastar esses 10 segundos. Quem me tirou do esporte que me machucava e me colocou no esporte certo foi esse homem aqui. Porque a primeira vez que eu perdi peso, eu falei assim, eu fiquei olhando aquilo, falei, cara, eu vou fazer Ironman. Eu fiquei olhando os CEOs, né, o CEO da Arezzo, outros CEOs que fazem Ironman e tal, por razões inclusive de foco, de demonstrar capacidade de liderança. Tá tudo certo, a gente entende tudo, Tava né. na Forbes, né? Até saiu na Forbes aí os CEOs que fazem o esporte de competição. É porque existe, eu passo por isso. Passei por isso, hoje menos. Até porque agora eu estou do outro lado da equação. Mas eu arrisco dizer que eu perdi contratos pela minha obesidade. Porque alguns clientes em alto nível de multinacionais e tudo mais, eles não querem contratar profissionais que não conseguem cuidar deles. Isso é uma realidade. E eu tive um diretor jurídico de uma multinacional que chegou para mim e falou: Salvador, eu arrisco dizer para você que uma parte do que você perdeu o nosso contrato aqui, não é que eu tinha e perdi, eu não peguei. Foi porque, cara, você tem que dar uma arrumada. O cara me deu um toque e eu não fiquei bravo com ele, eu agradeci ele. Ele não tinha obrigação nenhuma de me avisar, mas ele me avisou. Falou: "Cara, dá uma polida aí, se você der uma polida, você vai ser melhor aceito". Corajoso ele, né. Corajoso ele E e maduro e você, maduro você, de olhar resiliente, para né. isso, né, ser resiliente, né, meu? E aí, assim, então, eu ia até comentar isso. Hoje, a questão da saúde que ele vende, que vocês também, do jeito de vocês, posso dizer na qualidade de consumidor do que vocês vendem. Eh, Determinado nicho e nível, você só vai daqui para frente, neste mundo, ser aceito se você estiver dentro de algum lugar. Aham. É duro, mas é isso. Então, sabe, verdades duras? Sim. Sim, tem lugar que você não vai ser bem visto se você tiver obeso, simples assim. Se o cara não cuida dele, não cuida do meu processo, é desse jeito. O raciocínio está desse jeito. Como é que é aquela história, Bi? Eu quero só fazer uma vírgula, porque isso viralizou um tempo atrás, e para quem cuida do outro como nós cuidamos, né, no papel de médico, eu acho que você profissional de saúde não pode ter esse tipo de visão, tá. Eu Não, conheço vocês não, eu estou nós dizendo não, do meu lado. mas existe também. Eu tenho uma grande amiga que é nutricionista, uma das melhores nutricionistas do país, ela mora em Salvador hoje, e ela durante muitos anos sofreu muito preconceito, porque as pessoas olhavam para ela e falavam assim: "Como é que você nutricionista pode ser assim obesa?". E Cardiologista que fuma na consulta, olha, sabe aqueles meme? eu acho que em alguns momentos, até para a gente acessar, lembra que a gente conversou e falou assim: "Cada um tem o seu ponto, o seu momento", a gente como profissional de saúde, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla disso, até porque aí o Tuco pode falar melhor que eu. Muitas pessoas estão nessa condição não porque querem, não é que a pessoa quer, você queria engordar em algum momento? Não. Tá, você foi um pouco relapso, trabalhou mais, comeu errado, mas ninguém tem o desejo real de falar assim: "Quero pesar 150 quilos, quero pesar 200, 300 quilos". Às vezes isso acontece por problemas emocionais que muitas vezes a gente coloca lá
A vida não é justa. Do tapete. É fato. Eu concordo com você, a vida não é justa, é isso mesmo. Tem gente que infelizmente tem algum problema que vai ser levado a essa situação e não deveria sofrer preconceito por isso. Sim, mas Não sofre. deveria. Não deveria. Mas eu vou Exatamente. negar que sofre? Não, vou. mas Não, assim, esse negócio de você não consumir, que eu tinha falado, não consumir o que você vende, é óbvio que isso ele impacta, ainda mais no mundo de hoje, que o founder, ele é o maior embaixador da marca, mas até isso, eu sabotei naquele momento, porque na fisioterapia, ok, eu conseguia colocar, eu tive nos maiores eventos de crossfit do Brasil, né, eu tinha muito acesso, pessoalmente nunca sofri, né, ou não me deixei o direito de sofrer também algum tipo de preconceito, enfim, nunca. Acho que a minha personalidade também pega, mas o exemplo arrasta. E a responsabilidade tem que ser eu entendo isso do que hoje não, eu sempre entendi. Então, por exemplo, hoje as minhas empresas eu vendo o quê? Wellness. Mas eu vendi isso há 23 anos, e chegou um momento que eu usava minha equipe para representar o wellness. Eu não poderia ser esse cara. Estrategicamente, para o negócio, eu não poderia ser. Eu terceirizava esse palco, coisa que eu não estou fazendo hoje, de 1 ano e meio para cá, Uhum. né. Eu expor o processo me deu muita potência de mostrar o que faz. Por quê? A gente manter uma vida saudável em performance, ela é complicada, tem que ter lá uma constância grande. Agora, para você sair da onde a gente saiu e ser o que a gente se propôs a ser hoje, precisa ser, que eu estou num podcast familiar, mas tem que ser, Pois é, Mas tem que ser mas é, tem que ser mais do que tem que nunca você ser pode foda pra caralho tem pra que ser fazer isso, foda. Tem que ser. entendeu? É disciplina. Disciplina. É o que a gente você mudar o status quo é muito difícil, Muito. e eu sim entendo isso, eu tenho clareza disso, que isso me transforma, como transforma você. Porque você vê como é que é legal, como é que é o negócio? A gente tá falando de 2 caras que têm uma personalidade ímpar, concorda? Sim. A gente liga pra muita coisa, a gente se comove com muita coisa, senão você não teria chegado onde você chegou, nem eu. Mas a gente tem que pensar não na exceção que é a gente, eu tenho que pensar na minha prima que faleceu, e na dificuldade de clareza que ela tem e das pessoas que estão em volta. E é aí que é onde vem a minha empatia de hoje entender que pra gente vai mudar o negócio, a gente soltando um pouquinho, a gente vendo em volta, que a gente tá falando do que eu tirei da minha vida. Eu tirei o sofá de casa. Eu falei, e ela sabe disso. Eu chegava em casa, sentava no sofá, ligava a TV, pegava um pratão de comida, comia, pegava coca, tomava uma coca, tô tomando Coca Zero. O Coca Zero engorda, viu, porque eu só tomava Coca Zero, peguei 207 quilos. Desculpa, Coca Zero. Eu sou um case vivo, igual a Coca Zero, 207 quilos tomando Coca Zero, então esquece. Aí beleza, eh, Adoçante é coisa de gordo, nunca vi magro nunca vi, usando, porra. é verdade. Aí, beleza, aí eu comia, aí puta, pegar um doce, não é aquele doce, né, que eu vi um amigo meu um dia comendo um negócio inteiro Raul, doce, né, não é esse aí. não é. Comia doce. Aí passava um pouquinho, comia não sei o quê, subia 1 da manhã, que eu chegava tarde de casa, tomava banho, acordava, tomava banho, em 5 minutos, me enxugava sentado na cama, porque eu não conseguia ficar, eu não tinha fôlego, perdia fôlego. Essa era a minha vida. E aí eu falei: "Poxa, o gatilho é o sofá". Chegava, não sentava no sofá. E ali foi pra mim marcante, porque o sofá que me arrastava para as outras coisas, eu quebrei. E aí eu subia e ela no meu pé, jantava na mesa, sobe, vamos subir, tomava banho, ficava com as crianças e conversava, e a partir dali foi um gatilho de mudança em casa. A partir dali. Então eu falo que o sofá foi uma das primeiras coisas que eu eliminei da minha vida. Que legal, né. O Bi, eh, 2 ganchinhos para a gente depois partir para um outro assunto. Eles trouxeram questões aí relacionadas a coisas que a gente escuta muito no dia a dia, que é o padrão beliscador. O quanto que as pessoas muitas vezes não reconhecem o padrão beliscador e o quanto que de calorias muitas vezes você ingere com esse padrão, mas aquilo não te traz saciedade, né. Fala um pouquinho disso do dia a dia do consultório, porque
aconteceu com eles e acontece com pelo menos aí 80% das pessoas que procuram a gente lá. Eu vou exemplificar num caso, tá, que marcou muito na minha residência. A gente foi convidado. Eu durante a minha formação em nutrologia, a gente participava dos grupos antes da cirurgia, do doutor Garrido, lá na Beneficência Portuguesa, e aí teve um dos meus pacientes que ele falava assim: "Mas eu não como, eu não sei como eu engordo". E, por um outro lado, tem muita gente que tira sarro disso, mas eu tenho uma mãe obesa e que sempre lutou com o peso. Então eu nunca levei, essas informações que a gente recebe de uma forma pejorativa. Eu falava: "Mas como que ele não come?". E eu fui trocar ideia com a minha chefe na época. Eu falava assim: "Mas ele fala que ele não come". Aí ela falou assim: "Você vai fazer uma coisa com ele, você vai falar para ele, tudo que ele colocar na boca, ele coloca num balde. E ele voltar aqui daqui a uns 2, 3 dias e te contar o que que tinha no balde, já que ele não come, porque não é possível. Ele tá com mais de 200 quilos sem comer". E aí eu falei: "Seu fulano, olha, vai lá e vamos fazer isso para a gente descobrir". Ele encheu 2 baldes, mas sabe o que é mais incrível nisso? Ele não tinha consciência. E tomar consciência que é algo que você fez, e o Ricardo também, qual que é o meu gatilho? O meu gatilho é esse, é essa minha desculpa de eu beber, né, de eu sair no jantar, é o meu sofá, que de repente eu tomo isso, isso, isso. Ele não tinha consciência do quanto de caloria ele ingeria, Aí porque na nossa concepção, o comer é o quê? Sentar à mesa e almoçar. Ele não comia, porque ele não almoçava, não jantava, mas ele comia durante o dia todo. É questão Então, comportamental. o beliscar, ele é muito perigoso por conta disso, porque muitas vezes a gente faz esse ato do beliscar em momentos em que são automáticos ou que a gente está fazendo outra coisa e a gente não toma consciência. Tanto do que o nosso cérebro não tem tempo de ser sinalizado que aquele é o momento da refeição, e também, você acaba fazendo por estar prestando atenção em outras coisas, você não se nutre. E é por isso que é importante a gente começar isso desde cedo com as crianças, em Tirar relação elas ao da tela. celular É, isso é na refeição, importantíssimo. né, isso é uma coisa que a gente briga muito aqui. Eu queria passar por um assunto seguinte aqui com eles. São 2 empresários de sucesso, eh, e óbvio que a vida do empresário no Brasil não é fácil, a gente sabe disso. O que desses comportamentos todos hoje, vocês não trocam de jeito nenhum, que vocês conseguem levar para a vida, para os negócios, para melhorar rendimento, para trazer performance no escritório, no seu grupo e por aí vai. O que que vocês acham que hoje, assim, eu não troco isso por nada que me faz ser uma pessoa melhor no mundo do meu negócio? eu nesse processo todo, eu tenho algumas coisas que eu hoje, assim, nada é definitivo, porque, assim, para sempre é muito tempo. Claro. Mas regra geral, algo do que eu não abro mão, dormir cedo. Então, assim, isso eu ganhei. 9 horas é hora de gente honesta estar na cama, é a frase da Shirley. Eu não sei se ela tem razão ou não, mas é a frase dela. Estou pecando, me Fato. sinto. Eu durmo cedo e acordo 5h30, 5, 5h30, sem despertador. Então, e isso eu levo para o meu negócio. Porque daí eu já treino logo pela manhã às 6, faço um segundo treino, às vezes 1, 2 treinos ali, um aeróbico, alguma coisa. O esporte, obviamente, ganhou um espaço na minha, já tinha, mas agora ele é, assim, como disse o Schwarzenegger com razão: "Você não escova o dente todo dia? Você vai treinar todo dia". É assim, é simples assim, não é uma opção, é obrigação. Você escova o dente e vai treinar. Só conta um pouquinho, o que que você está fazendo de esporte hoje? Ah, então, depois que eu larguei o triatlo, que o Rodrigo me fez dizendo: "Você não precisa disso para ser Cara advogado", teimoso, depois eu conto, hein. Meu Deus, demorou para sair do triatlo. demorou. Comecei a nadar, correr, pedalar, até ter uma lesão. Aí, hoje eu faço musculação. Durante o processo de emagrecimento, eu comecei um processo de musculação bastante firme, que daí, eh,
a gente troca satisfação, né, porque aí você começa a treinar melhor, você sobe carga, ganha rendimento, aí você vai pegar o chocolate, você fala: "Não", você continua: "Não, açúcar inflama". Aí você começa a trocar a satisfação da comida pela satisfação de performar melhor, é outra satisfação. Então, acaba deixando de ser pesado. Não é mais pesado não comer, é satisfatório até. Você fala: "Não, não quero isso, não, vou comer outra coisa, não, vou comer saudável". Por quê? Porque daí eu vou performar melhor, e aí hoje voltei a jogar tênis, 15 anos, quase 15 anos sem jogar, porque eu parei aos 35 de jogar devido ao sobrepeso. E agora voltei para o tênis e, assim, com bastante satisfação, porque eu pensei que eu ia voltar bem pior, mas a memória muscular tá lá, Legal. entendeu? Então, enfim, hoje estou jogando tênis e estou fazendo musculação. E vou parar nisso, porque é o que dá. E também não precisa ser mais que isso, né, não tenho intenção nenhuma mais de fazer Ironman, nada. Quero só jogar meu tenisinho, tá bom demais, acompanhar o João agora. E continuar com a musculação. Essa vou levar ela para o resto da vida. E é isso. Então, o que que eu levo hoje para os meus negócios? E aqui vou contar, né. O que que eu fiz em dezembro? Em dezembro, como em primeiro lugar, rapidinho, meu time só eu também tenho um. O ano passado eu descobri, no final do ano, na festa de final de ano do escritório e naquelas momentos ali de confraternização, que foi criado um grupo durante o ano de treinos, ao qual eu não fui chamado. Mas eles criaram os advogados. E aí começaram a disputar, quem não falta no treino, quem perde peso. Eu não precisei falar nada, isso é o exemplo. O time fez sozinho. Que legal. Voltaram a treinar, não sei o quê, a Michele foi para natação, enfim, eles criaram esse grupo. E aí eu perguntei para eles: "Mas eu não por quê?" Falei: "A gente vai perder?" E eles disputavam por mês, quem mais fazia treino ganhava um almoço, quem não faltava tantos dias ganhava outra coisa, eles colocaram meta entre eles. Mas eu fiquei fora, só fiquei sabendo do grupo depois, em dezembro. E em dezembro, no final do ano, o escritório patrocinou um evento de esporte, e e aí inclusive vocês estavam lá também. Uhum. E logo na sequência, alguns advogados até começaram a correr agora, então enfim. Que legal. Então é isso que a gente e aí melhora o rendimento deles. Eu não vou ficar aqui no jogo, mas aí quem pratica pode ficar menos doente, melhora o rendimento do time, melhora a saúde dos caras, é um círculo vicioso de saúde e de sucesso. A verdade é essa. E que está muito em alta hoje em dia, né, e cada vez mais se fala. Acho que a pandemia trouxe muito essa transformação, né, acho que talvez com medo de todas as consequências, as sequelas, mas a gente já sabia disso há muito tempo, não é nenhuma novidade, mas óbvio que hoje está muito mais difundido e talvez mais acessível aí para muita gente. Antes que perguntem, eu nunca ameacei ninguém de perder o emprego por conta do Você não peso. fosse fazer exercício. Eu não tinha nem podia fazer. Nem eu, hein. Você prefere sair? Você, meu amigo? Cara, assim, ó, o que eu coloquei, na minha cabeça é que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu faço musculação hoje, né, mas eu tenho que fazer musculação todo dia. Eu tenho que fazer alguma coisa todo dia. Importa a Diário. hora, importa a hora. Então, hoje eu acabo de eu meu trabalho vai até às 21h ainda, só que eu treino à noite. Todo mundo foi embora, eu treino sozinho. Então isso está enraizado em mim. Outra, eu também comecei a jogar tênis, só que eu nunca tive uma experiência com tênis. E aí ela e a Glau, um negócio muito legal, a gente acorda muito cedo também, e a gente joga junto, e é uma experiência muito legal que a gente tá passando de colocar. Eu vendo comunidade, e hoje estrategicamente, as empresas que conseguem ter comunidades, e o esporte ele é uma comunidade muito forte dentro de qualquer coisa, você gera uma retenção de cliente grande. Então eu aproveitei toda essa mudança em 2004 para 2005, a gente criou a nossa comunidade lá. Hoje nós temos dentro dessa grande comunidade 10, 11
Então a gente tem comunidade da corrida, comunidade do tênis, comunidade do kart, comunidade do futebol, e toda semana tem algum evento. E eu não chamo de evento, porque quando eu criei isso aí, eu falei assim, eu chamei o Felipe, né, que é o meu head, falei: "Fê, eu queria fazer grupos de esporte, tivesse encontros mensais, mas que não fosse um evento. Eu queria que a gente conseguisse arrastar as pessoas que trabalham com a gente, mas que não fosse evento, para melhorar o relacionamento entre elas. Pô, e a gente começou e tem o futebol, então quando eu chego lá e olho assim o futebol, eu vejo o meu valet correndo, jogando com o meu cliente, com o meu vendedor, com minha social media, com pessoas envolvidas com os clientes. Isso, por exemplo, no domingo agora nós temos lá um encontro que é vôlei de praia e tênis. Tem lá 30 pessoas inscritas e não é evento. Então vai ter todo mundo do Pilates. A gente criou uma grande comunidade de esporte, porque a gente entendeu que a gente é uma atividade meio. O fim de tudo que eu produzo, o que eu vendo, ele não é o fim lá dentro do grupo. O fim é o que eu proporciono fora de lá. É o relacionamento com os pais, é o relacionamento com a família, é o possibilitar que as pessoas façam hoje o que eu estou fazendo com os meus. Tô tendo condição. Eu conto sempre uma história, como você vai se transformar. E 207 quilos é uma obesidade muito avançada, né. Apesar de eu ser alto, mas é uma obesidade avançada. E eu falo que eu lembro disso hoje, isso aí me gera, limitações, medos até, né, que eu não querer voltar naquela sensação. A Glaucia: "Rodrigo, vamos jantar em São Paulo?" E o jantar em São Paulo já atiçava negócio de mim que eu tinha que saber. Ela ia atrás para saber se tinha estacionamento, se era perto, se a cadeira era poltroninha ou não, de eu entrar ou não, de levar a gente nessa, de não falar: "Porra, não vou". Aí um dia ela me arruma, isso eu sempre conto: "Vamos no circo levar as crianças". Eu falei: "Tá, vamos no circo". "Rodrigo, eu peguei o VIP". "Ah, eu peguei o VIP". "Ai, que legal, pegamos o VIP". Entrei as poltronas VIP lá, e ela o VIP fica onde? Perto do palco, do picadeiro, que ia ter o quê? Um monte de palhaço. Eu falei: "Tá bom". A hora que eu sentei na cadeira, eu falei: "Eu não saio da cadeira". Ela garroteou a minha lateral, que eu falei assim: "Nossa", eu já olhei pra ela e falei assim: "Eu vou te matar, vou te arrebentar". E eu não saía, eu falei assim: "Se o palhaço me chamar, eu não vou conseguir sair da cadeira". Pra sair, eu juro por Deus, eu fiquei lá no circo olhando pro palhaço, ele olhava pra mim, eu olhava com ele com cara de: "Não me chama, Não me chama, não moço. me chama", eu olhava pra cara dele: "Poxa". E ele não me chamou. Né, porque eu tenho que inventar alguma coisa. Eu falei assim: "Eu vou inventar que eu tô mancando". Aí ele É chamou isso, outro fica cara, muito de joelho. o cara subiu com Elizarov, com gaiola, não sei como é que eu vou mentir isso agora. Falar que eu tô com dor no joelho. A gente fala muito da questão do afunilamento, né, o estreitamento de repertório que as doenças, de uma maneira geral, trazem na vida das pessoas, né, o quanto que a sua vida vai se restringindo para muitas coisas, né. Legal demais. E aí, Essa é a vida que eu quero, o podcast novo que a gente está gente, começando hoje. E, ó, se você quiser patrocinar aqui, pode ver, apoiadores Salvador Advogados, FHS 360, e você também pode fazer parte disso aí. Esteja com a gente durante esse processo. Fala, ó, Bianca. eh, eu queria finalizar o nosso podcast perguntando para os nossos convidados, já que o tema é "Essa é a vida que eu quero", o que que vocês pensam hoje? Porque nós já entendemos toda a transformação que vocês tiveram, tudo que vocês passaram, mas a gente sempre coloca metas daqui para frente. Hoje, qual que é a vida que vocês querem? Vamos Ca lá. É assim, ó, eu peço poucas coisas, né, porque eu acho que na vida as produções que a gente vai fazendo, né, é um trabalho, um business ali, um projeto lá, acho que é coisas que normal, eu não peço isso. Eu peço hoje pra que eu continue evoluindo para poder levar para mais pessoas a sensação que eu tenho hoje, a sensação profissional, a sensação de ter perdido quase 55 quilos e mesmo ainda precisando caminhar com o meu projeto, eu já estou numa condição de liberdade que eu não tinha há 20 anos, né. E eu consegui levar isso para as pessoas conseguirem
ter um negócio saudável e conseguir com esse negócio saudável transformar a vida de outras pessoas que sofrem o que eu porque eu falo a gente fala da obesidade, mas na verdade a obesidade ele é um eu falo que uma é um dos fatores, porque tem um fator psicológico, tem um fator social, tem todo o fator cardíaco, tem tudo envolvido. Então quando a gente fala sobre obesidade e sedentarismo, a gente tá falando de você conseguir ajudar a pessoa num espectro muito maior do que só pensar na redução de peso. E aí, se me permite, eu quero falar um negócio, não se prenda ao peso, se prende na mudança de mindset, na mudança de comportamento. Se você for fazer alguma coisa, mude o comportamento, né. A Bianca, ela e o Tuco, eles me ajudam muito, mas não é ali a reunião só que a gente faz uma vez no mês, ou pesar, ou os ajustes, é todo o resto. É a empatia de entender que a gente muitas vezes eu preciso, em vez de eu puxar a corda, eu tenho que deixar a corda um pouco frouxa, para dar oportunidade pra gente entender e enxergar também na mudança de comportamento, nas porradas que o Tuco já me deu, né, de muito mais, em vez da cobrança, mas do abrir o olho, e ele sempre respeitaram, e principalmente você, Bi, sempre respeitou, soube entender, ah, as fases, né. Então, o que eu quero hoje eu abri negócio de educação, né, de consultoria, minha consultoria você vai lá fala eu não fico falando só do DRE que o cara vai ter, eu fico falando de como é a sensação de você ter um negócio saudável, e o negócio saudável é para você estar tranquilo, para você poder transformar, e o negócio saudável dá um negócio que eles não têm, que é a liberdade de estar com quem importa. de Então, fato. talvez, que eu pense Você nisso. falou uma coisa interessante que é curtir o processo, né, aprender Sim. a entender, respeitar e curtir o processo, porque não é fácil, fácil não é, né. Eu em breves linhas, a provocação para mim ela soa assim: eu não posso deixar de dizer que hoje eu acredito, né, que eu tô no fim do meu processo, ou já cheguei aonde eu queria, sendo bastante transparente. Eu, aqui, né, minha médica tá aqui, eu tô com 7% de gordura no corpo, né, eu mudei o status do meu físico, porque não só emagreci, como eu mudei a minha composição corporal, meus médicos podem explicar isso melhor que eu. E essa mudança de composição corporal, ela não é fácil de fazer, Não. porque emagrecer é um processo, é um pedaço. E você conseguir virar a sua obesidade em músculo e manter, e crescer, e se organizar, a ponto de você conseguir chegar a 6, 7% de gordura no corpo, massa magra equilibrada, tá com todos os índices reguladinho, bonitinho. Ou seja, essa virada de emagrecimento e mudança de composição corporal, eu é como é que é? É foda de alcançar. É, E eu acredito que alcancei, porque eu vejo os meus resultados. Então, o momento que essa é a vida que eu quero, manter. manter. Então, assim, foi duro de chegar. eh, Também vou dizer aqui um pouco de maneira bastante dura, assim, também. Invista em você, né? Sabe, aquela história de eu vou para academia e uma garrafinha, um sonho, é legal, é, mas sabe, faz aquela economiazinha, gasta um pouquinho contigo, melhora alguma coisa, porque também você achar que você vai sair do zero, claro que dá, sempre dá, né? Claro que se você quiser fazer, você vai fazer na rua. As Sim, pessoas pagam CrossFit para correr na rua. Pronto, fiz minha piada. Então, por isso que eu não invisto mais. o cara vai lá, paga a academia de CrossFit e vai correr na rua. Tirando isso, o que eu quero dizer é o seguinte: invista um pouco em você também. Você é o seu projeto. Então, né? Ah, a gente falou o nome do remédio aqui, mas assim, é caro, é, mas vale a pena, é para você. Podendo, faça essa escolha por você, né? Não troque, não compre um sapato a mais. Não, às vezes, até por conta de um projeto, não troque de carro. Faz essa escolha, sabe, em você, que vale mais do que todos os bens que você tem, porque é você. É uma coisa importante que você falou. Hoje o remédio, ele todo mundo tem acesso em todo lugar, né, pega isso, todo lugar. Mas eu vejo lá muita gente
usando e perdendo peso e achando que está saudável e não está. Não está. Porque assim, ó, o tomar o remédio, ele é uma das coisas, eu vou falar, é a menor delas. Porque quando eu vou na Bianca, a Bianca me falou um negócio, e aí quando eu converso com outras pessoas que tomam, e aconteceu com você também, que a gente tá tomando o negócio, mas a gente não perdeu massa muscular, a gente não Eu perdeu, ganhei. e aí é que tá o segredo. Hoje tem muita gente achando, gastando uma fortuna nisso, e só nisso, e não vai adiantar absolutamente nada. Vai No parar, médio vai prazo voltar. no médio prazo para tomar, e não aconteceu porque o Monjaro é um falei o nome. Não tem problema. Ele é um Não, também não tem acelerador, problema. ó, ele é um acelerador, ele ajuda, agora não é o O n conceito de emagrecimento é perda de gordura. A partir do momento que você perde peso de balança, perdendo massa muscular, o que você perde, na verdade, é uma oportunidade depois de manter o seu peso a longo prazo. Por isso que eu fico tão em cima sim, de É isso. vocês. Finalizamos? maravilhoso. Trouxeram aí renúncias e escolhas, né? E eu queria finalizar isso agradecendo você por ter escolhido a gente fazer esse podcast aqui. Todo o projeto é 90% seu e eu acho que foi uma tacada muito sensacional trazer esses 2 feras aqui no nosso primeiro episódio. Foi Escolhi muito a dedo. legal. E pegando o gatilho, né, essa é a vida que eu quero, esse é um projeto nosso que a gente tem desde o começo do ano passado, que infelizmente não pôde se concretizar em função de inúmeras questões nossas aí do ano passado, principalmente relacionadas à própria casa, que só ficou pronta no final do ano, né. O Mas estúdio. o estúdio, né. Estúdio. Mas foi muito legal, Bi. Obrigado dessa oportunidade, minha parceira de Projeto é vida, seu. nosso projeto e vamos nessa. Muito Vamos lá. obrigado, meus amigos. E agora a gente vai fazer um bate-bola aqui bacana Agora a e gente vai que para o seja o primeiro de jantar. muitos aí, que vocês possam retornar aqui outras vezes. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Valeu. obrigado. Obrigado, Bianca. Obrigada, Obrigado, Eric. Tuco. Ai, Hi, Eric, brigadão. O Eric montou toda a estrutura aí. Como é que chama lá? Calp. Calp. Calp Marketing. Calp Marketing. O cara é fenômeno, os vídeos fantásticos. Pode ver meu videozinho com o Dudu lá, tá top. Foi o Eric que fez. Valeu, meu Tchau, amigo. gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.